Olá Dev, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso curso de Fundamentos do Nest. E agora a gente vai seguir fazendo o que nessa aula? A gente vai configurar as migrações para a criação da tabela pivô entre as entidades aqui, course e tag. A ideia é a gente reconfigurar esse relacionamento que já está até aqui na entidade. A gente já havia feito isso quando estávamos usando aqui no app module esse synchronize como true. Então basta você configurar na entidade, nas entidades, salvar, e então automaticamente o Nest vai lá no banco de dados, o TypeORM no caso, vai lá no banco de dados e repercute exatamente o que está aqui, ou seja, recria suas tabelas e relacionamentos. O lado ruim de trabalhar com isso é que a cada mudança que você faz aqui na estrutura de entidades, ele vai estar recriando seu banco de dados. Você pode estar perdendo dados aí, mesmo que sejam só de testes, mas é ruim isso. A gente trabalhando com migração, a gente consegue ir evoluindo a estrutura do nosso banco de dados, ao mesmo tempo mantendo tudo que a gente tem ali. Então os registros, nada disso vai ser perdido. Esse autoloads aqui, eu também vou deixá-lo como false, porque agora eu quero indicar aqui para minha configuração aqui do TypeORM, da onde que ele vai buscar essas informações referentes às entidades. Então eu não quero que ele faça isso automaticamente. Eu vou indicar aqui para ele, beleza? Então eu posso aqui passar uma propriedade entities, e aqui a gente informa em qual local que o Nest vai procurar as nossas entidades. Então eu vou passar aqui um dir name, para ele pegar o diretório atual. E, a partir desse diretório atual, eu vou concatenar aqui o local para ele encontrar nossas entidades na aplicação. Então, a partir do dir name, eu vou colocar aqui um /2 duplo asterisco, para dizer para ele que em qualquer nível de pasta, desde que o arquivo tenha a extensão *entity.js. Beleza? No caso aqui, TypeScript, Vamos deixar aqui por enquanto como TypeScript. Se precisar, a gente volta aqui e muda. Ok? Que a gente está dizendo o seguinte: qualquer arquivo que inicie com qualquer nome e que tenha esse sufixo, ele vai considerar como entidade em qualquer nível de subdiretório a partir do diretório atual, que é onde está o arquivo app-module, ou seja, é o diretório src. Então, aqui para dentro do src, todo arquivo que ele encontrar com esse sufixo, ele vai considerar como uma entidade e vai carregar, beleza? Então, a gente não precisa usar o autoload nesse caso. Agora, nessas entidades aqui, a gente até então vinha trabalhando com o tipo number para criação do ID. O que eu vou fazer aqui agora é passar a trabalhar com o tipo UUID, que é o ID universal único, gerado aleatoriamente aí. E para isso a gente vai precisar instalar aqui a biblioteca UUID, que a gente ainda não tem aqui na aplicação. Através dela a gente vai gerar o código e isso vai ser feito aqui no nosso código, não vou gerar automaticamente no banco de dados. Vamos lá, eu vou aqui no Shell. Eu já estou aqui com a minha aplicação rodando, Docker Compose, como a gente já vem fazendo algumas aulas aí. Aqui no outro Shell, que eu estou na pasta do projeto já, vou primeiro acessar o container, Docker Compose. E aí, para eu acessar o container, eu vou rodar aqui um exec, passo o nome do serviço, que é o app, e o que eu quero executar lá, que é o bash, para eu entrar no shell do container. Beleza, entrei no shell do container. Aqui eu vou instalar o UUID, a biblioteca. npm install UUID, ok? Ok, então o nosso UUID já foi instalado aqui. Voltando aqui para a IDE, a gente agora importa esse UUID aqui para poder usar na geração automática do tipo da nossa chave primária, Então eu vou usar aqui o import. Aqui eu preciso importar a versão do UID que eu vou usar. Eu quero usar v4 from UUID. E para eu usar isso aqui no código, eu usar só esse v4 aqui, é um pouco estranho, Então a gente pode dar um apelido para isso, passando aqui um S. Eu vou dizer que eu quero usar como UUID v4. E aí sim fica mais explicativo isso aqui dentro do código, Agora, eu preciso alterar aqui o seguinte. Aqui nesse decorator do primary generated column, eu vou dizer que agora ele vai gerar um campo do tipo UUID, ok?
E aqui o campo não vai ser mais número, ele vai ser string. Vamos lá completar aqui essa entidade, porque agora a gente tem, além disso, se a gente for aqui na tabela, vou aqui, ó, nossa tabela course, nossa migração criou para a gente também um campo created@. Lembra disso? E a gente quer que isso seja preenchido automaticamente, né? Ou seja, ao criar cada registro na tabela course ou na tabela tags, essa data de criação do registro ela tem que ser preenchida aqui automaticamente. Para isso, eu preciso aqui incluir created@, ele agora também faz parte dessa entidade, é um campo do tipo data, date, e aí a gente vai decorá-lo aqui, né? A gente também tem um decorator específico para esse tipo de campo aqui, que é o created date column. Esse cara aqui, ó, create date column, né? Na verdade. A gente importa ele aqui, ó. A IDE já está indicando, ó, do TypeORM, essa primeira opção aqui. Como a gente definiu esse campo como um timestamp na migração, então eu posso aqui dentro do decorator especificar isso. Passando aqui, ó, num objeto de opções, eu tenho aqui a propriedade type, onde eu digo qual é o tipo específico desse campo. E eu vou colocar como timestamp. Ok? Então, essas modificações aqui a gente tem que fazer também na tabela course. Beleza. Esse UID a gente quer que ele gere automaticamente. Na migração a gente não configurou isso, né? Se a gente for abrir aqui, ó, Migrations, Course Tags, a gente só disse que ele é do tipo UID e disse que ele é uma chave primária. Mas não tem nada aqui dizendo de estratégia de geração do valor automático aqui. A gente vai fazer isso via código, na entidade. De que forma? Eu vou dizer o seguinte, a gente tem aqui, além desses decorates que a gente já usou, no TypeORM a gente também tem um decorate chamado @before insert, before remove, before update, percebe? Assim como tem também after. Então, você pode executar ações depois de inserir, depois de carregar, depois de remover, depois de atualizar, ou before, que é o antes. Eu quero o quê? Before insert. Antes de inserir, vou importar aqui, ó, do TypeORM, antes de inserir o registro, né? A gente está aqui na entidade tags, então toda vez que um registro for inserido na tabela tags, antes disso acontecer, o que vai ser feito? A gente vai dizer aqui agora, através de um método. Eu vou criar um método aqui, ó, chamado generated ID, e esse método vai ser executado sempre que um registro for alterado. O que vai ser feito? Eu vou verificar se a entidade, né, a instância atual, já possui um ID. Se já tem um ID, eu não faço nada. Então, eu dou um return. Já existe um ID. Porém, se não existe ID, então eu vou definir aqui, ó, que this ID vai ser igual a o UID v4. Ou seja, esse método aqui, essa função aqui que a gente importou, aqui, ó, ela gera um novo código universal e vai atribuir ao campo ID antes do registro ser inserido. E aí o registro já vai ser inserido com o ID que foi gerado aqui automaticamente, de forma aleatória isso que é gerado, beleza? Nossa entidade tag está pronta. Precisamos fazer o mesmo aqui na entidade course. Então a gente pode copiar, né? Não precisa estar refazendo isso tudo. Vou copiar aqui a importação do UID. Vou copiar aqui a configuração do campo, é igual. Substituo aqui. E ali embaixo as mesmas coisas, tanto o campo de data, que a gente incluiu, quanto aqui, ó, o generated ID. Vou copiar os dois campos aqui, as duas informações, na verdade, e vou incluir aqui, né, porque isso não existe até então aqui na tabela course. Pronto. Então, da mesma forma aqui na tabela course, na entidade, a gente está incluindo o atributo, o campo created@, vai ser gerado automaticamente como um timestamp, e o ID sendo gerado automaticamente, né, quando a gente estiver inserindo registros. Beleza, vamos seguindo aqui agora, porque a gente agora precisa fazer o seguinte. No nosso serviço aqui, ó, Course Service, vou abrir aqui, ó. Aqui, ó, já está até indicando aqui o erro para a gente. Aqui, no nosso método update, a gente
atualiza a informação. Quando a gente recebe o ID, ele vem com uma string da nossa URL, né? Dos dados que são enviados na requisição. Então tudo que vem na URL vem como string. E aí a gente aqui estava fazendo a conversão dele para numérico através desse maisinho aqui na frente, porque até então o nosso campo ID era do tipo number. Como ele agora não é mais, a gente só tira esse maisinho daqui e aí acabou o problema, porque o nosso campo ID agora é uma string. Vou salvar isso. Basicamente é só essa mudança que eu preciso fazer aqui no serviço. Ok? Então eu vou fechar o serviço. Aqui a gente já fez a mudança que precisa para pegar as entidades. False aqui no AutoLoad Entities e false no Synchronize também. Bom, ok. Então se a gente perceber, não temos aqui, vamos até no banco de dados, que é melhor para esse tipo de explicação. Se a gente for ver aqui, nossas duas tabelas, tanto a tags, columns aqui, colunas da tabela tags, colunas da tabela courses. Não temos nenhuma referência da outra tabela, né? Eu não tenho nada referente a tags aqui em courses e nada de courses aqui em tags. Não existe nenhuma relação entre elas. Qual é a relação que a gente vai criar? A gente precisa dizer o seguinte: uma tag aqui, ela pode estar relacionada a vários cursos aqui. Assim como um curso, ele pode ter várias tags. Então, a gente no final acaba tendo uma relação de muitas tags podem estar relacionadas a muitos cursos. E muitos cursos podem possuir muitas tags. E nesse caso, o que a gente faz? A gente cria uma terceira tabela. Nessa terceira tabela que a gente vai manter a relação entre curso com tags. Então essa terceira tabela, chamada tabela pivô, ela vai conter a chave estrangeira para cada uma dessas tabelas aqui. Então a gente vai criar agora a migração para essa tabela pivô, para a gente recriar o relacionamento das duas tabelas aqui, ok? Então aqui a gente precisa, na verdade, ir no shell. Então eu vou usar o npx type ORM migration create. Nós vamos criar uma nova migração -n para eu definir o nome do arquivo. Eu vou chamar aqui de create courses tags table. Então eu vou criar uma tabela que vai se chamar courses tags. Vai ser a relação entre as outras duas tabelas, né? Beleza, então ele criou o arquivo de migração para a gente. Agora sim a gente volta na IDE. O arquivo de migração está aqui. Vamos aqui. A gente precisa agora criar a estrutura dessa tabela course tags, que a gente vai criar a partir dessa migração, para depois a gente incluir as chaves estrangeiras. Nós vamos criar cada migração, né, por partes. Vamos separar tudo, até para servir de aprendizado para vocês, de criação de migrações que nem sempre a migração que você precisa criar é de criação de tabelas. Você pode criar uma migração para alterar um campo, para remover um campo, enfim. Adicionar uma chave estrangeira, adicionar um índice. As migrações podem ser de vários tipos, né, com várias tarefas diferentes. Ok, então aqui a gente vai usar o await query runner, como a gente já vem fazendo há um bom tempo. .create table. E aqui eu tenho que passar o new table, né? A gente importa esse table aqui do type ORM. Então aqui, falta a importação dele. Vou importar do type ORM. Então, dentro desse table aqui, a gente passa um objeto. E aí, nesse objeto que a gente configura a estrutura da tabela. Primeiro, o nome dela, que é courses tags. Beleza? Que é o nome da tabela. E depois as colunas. E aí é um array de objetos, né? Como a gente já viu, onde cada objeto aqui é uma coluna, é um campo na tabela. Então o primeiro campo que a gente vai criar tem um nome de ID. Aqui a gente já vai fazer o seguinte: vamos configurar a geração do campo UUID de forma automática pelo banco de dados, para vocês verem formas diferentes de trabalhar com migração e estrutura de banco de dados. Então eu estou dizendo aqui que o campo é do tipo UUID, até porque a gente não precisa criar uma entidade para essa tabela aqui, né? Para eu gerar automático pelo código, eu teria que ter uma entidade para fazer isso. A gente pode fazer direto aqui na migração e o sistema de banco de dados, o Postgres, vai gerar esse UUID aqui para a gente.
Eu vou dizer que ele é uma chave primária, is primary, como verdadeiro. Caso você tenha algum campo aí é só uma observação, que precisa ser com valor único, por exemplo, campo do tipo e-mail para login numa aplicação. Você tem aqui o is unique e você passa aqui o valor true para ele, né? Basicamente é isso. Não é o caso aqui, mas só para servir de informação. Aqui, ó, para eu definir de que forma esse valor vai ser gerado automaticamente, ou seja, Generation Strategy, aqui a gente tem as opções aqui, ó, que o TypeORM já define para a gente. Increment, quando eu quero usar um tipo numérico para ser gerado automaticamente, a gente no caso vai trabalhar com o UID. E aqui o valor default que eu vou passar, ou seja, já que eu quero que o banco de dados crie isso, eu passo um valor default aqui, onde ele vai executar um método. E esse método, já do próprio Postgres, é chamado de UID underline generated, cuida aí quando for digitar, underline V4 e abre e fecha parênteses, ok? Isso tudo entre aspas. Dessa forma aqui eu estou dizendo para o Postgres, para ele executar isso aqui, toda vez que um novo registro for criado. Então o campo ID vai ter um UID gerado automaticamente lá pelo Postgres. Ok? Vou definir aqui um segundo campo que vai ter o nome created@. Vai ser outro campo que vai ser gerado automaticamente. Ele é do tipo timestamp. E o valor default dele, para que seja gerado automaticamente, da mesma forma como a gente fez nos outros, né? É o current timestamp. E aí ele gera automaticamente para a gente. Ok? Aqui, ó, no DAO, ou seja, o revert, a gente vai usar o await queryRunner.dropTable, né? E aqui a gente passa o nome da tabela. E aí eu vou copiar aqui, ó, para não ter chance de errar. Ok. Então é isso. A gente está com a migração de criação da tabela. Mas você vai criar uma tabela só com o ID e com a data de criação? Não. A gente vai criar outra migração, mais duas no caso. Uma para inserir a chave estrangeira, que vai ser o tags ID, o outra para inserir a segunda chave estrangeira, que é o courses ID. São dois campos a mais que tem aqui, são exatamente os campos que relacionam uma tabela com a outra. Mas por que eu estou fazendo separado? Para vocês perceberem as outras formas de você estar criando migração. Não existe migração somente para criar tabela, ok? Beleza, então vamos começar aqui criando mais uma migração aqui. Agora a gente vai adicionar, o nome aqui ó, vai ser add courses ID, é o nome da coluna, courses ID, to courses tags table. Então eu vou adicionar a coluna course ID to courses tags table. O nome tanto faz, né? É só para ficar sugestivo mesmo. Só que agora essa nova migração, o que ela vai fazer? A gente vai usar aqui o await queryRunner da mesma forma, ponto. E aí aqui agora eu não vou criar uma tabela, eu vou criar uma nova coluna, eu vou adicionar uma nova coluna para uma tabela que já existe. Então ao invés de ser create table, eu vou aqui ó, em add column. Então é o que essa migração vai fazer. E nesse caso, a gente passa duas informações para esse método add column. A primeira informação que a gente passa é o nome da tabela. Então eu vou passar aqui, ó, é courses tags. A segunda informação é a coluna que eu quero adicionar. E aí eu uso aqui, ó, o new. Eu tenho que importar aqui, ó, table column. A ideia já até identificou aqui, ó. Table column. Então isso aqui eu tenho que importar. Importar do TypeORM. Beleza, então ele já importou aqui. Deixa eu salvar para tirar esses erros. Pronto. Então o add column recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome da tabela. O segundo é a nova coluna que eu quero inserir. E aí esse table column aqui, ó, que a gente está instanciando ele aqui, ele recebe um objeto
com as informações dessa coluna que eu quero adicionar. Então eu passo um objeto aqui, vou quebrar aqui para facilitar. O nome da coluna que eu quero inserir é Courses. Vou cuidar para manter nesse padrão, que é um padrão que funciona de forma automática pelo TypeORM. Se for diferente desse padrão, aí você tem que inserir outras configurações, fica um pouco mais avançado aí. Isso aqui já é mais do que suficiente para qualquer tipo de aplicação que você for criar. O tipo é UUID, e aqui eu vou dizer que isNullable, vou colocar como true. Por que isso é importante colocar isso aqui? Porque se essa migração foi executada em um momento que já haja alguns registros, dependendo do que você está fazendo, os registros que já existem não vão ter essa coluna, né? Essa coluna aqui. Você está incluindo agora essa coluna no banco de dados. Então, isso aqui, para não ter problema, porque os registros que já existem na tabela vão continuar lá, não vão ser apagados. Porém, esse campo que está sendo incluído agora, nos registros existentes, eles vão estar vazios. E aí é importante que isso aqui esteja como nulo. Então aqui, essa migração aqui, ó, Query Runner Add Column, está adicionando a coluna. Agora a gente precisa dizer que essa coluna ela é uma chave estrangeira. Então eu vou aqui, ó, adicionar novamente um await Query Runner. Então ele vai executar duas tarefas. A segunda tarefa para dizer que eu quero incluir uma chave estrangeira. Então é create foreign key. Create foreign key. E aí aqui eu defino o nome da tabela, onde eu vou adicionar essa chave estrangeira. É a mesma tabela que a gente está trabalhando, courses, tags. Eu preciso aqui agora criar essa nova chave estrangeira. Então eu dou um new table foreign key. Ok? Preciso importar esse cara. Então eu dou aqui um add import, também de TypeORM, que eu chamo ele. E aqui para esse cara eu também passo um objeto que vai conter as informações dessa chave estrangeira que a gente vai criar. Então aqui eu defino um nome para essa chave estrangeira, que é o nome da chave estrangeira. Eu vou chamar de courses underline tags, que é o nome da tabela pivô, e courses, que é o nome da tabela que vai ser referenciada aqui. Então, beleza. Então, vou criar uma chave estrangeira. Qual o nome do campo dessa tabela que vai ser a chave estrangeira? É esse campo aqui, ó. A gente informa isso como column names. Pode ser mais de uma, né? A gente, quando cria a chave estrangeira pode ser composta por 2 ou mais campos. No nosso caso aqui é um só, e é esse cara aqui. Eu quero a chave estrangeira da tabela courses. Esse campo está sendo criado para isso. Beleza, ele é referenciado com qual coluna? Então, Referenced Column Names. Também pode ser mais de uma. Então, a gente passa dentro de um array. No caso, é só ID. Então, lá na tabela de courses, o campo ID vai se relacionar nessa tabela aqui com esse campo. Isso que a gente está dizendo aqui. Porque a gente aqui precisa dizer a tabela que está sendo referenciada. Referenced Table Name. Que é a tabela, aí não é array, né? Porque a gente se relaciona com uma tabela só. Eu posso relacionar mais de um campo, porém, tudo da mesma tabela. Então aqui não é array. É simplesmente o nome da tabela. Então, em resumo, eu estou criando uma chave estrangeira da tabela cursos, onde o ID da tabela cursos vai se relacionar com o courses ID da tabela courses tags. É isso. E aí, aqui no DAO, ou seja, no Revert, eu vou usar aqui o Query Runner, e aí eu vou fazer de forma inversa. Se eu criei a foreign key por último, no drop eu deleto ela primeiro. Então eu vou usar aqui ó, o drop foreign key, e eu simplesmente passo aqui o nome da tabela. Eu vou pegar aqui, ó, copiar. E o segundo parâmetro é o nome da chave estrangeira. Então, quando eu crio a chave estrangeira aqui, ó, eu defino um nome. Então, esse nome é o segundo parâmetro aqui. O nome da tabela e o nome da foreign key. Salvo e pronto. Então, está aqui o primeiro passo, né? Agora eu preciso, segundo passo, await Query Runner drop column, né? Porque a gente
executou um add column aqui como primeiro passo. Então o primeiro passo foi um add column, depois um create foreign key. Então eu faço aqui de forma inversa. O que eu fiz por último aqui, eu faço primeiro aqui. Drop foreign key e depois drop column. Beleza? Aqui eu passo simplesmente o nome da tabela e o nome da coluna que eu quero deletar. Então a tabela é isso aqui. E aqui eu preciso passar o nome da coluna, que é essa coluna aqui, né? Courses ID. Vou salvar aqui e beleza. Então a gente está com a migração para inserir a chave estrangeira Courses ID na tabela Courses pronta. Em 2 passos. O primeiro passo é a criação da coluna em si. O segundo passo é a definição, né, a criação da chave estrangeira, né, usando essa coluna aqui para se relacionar com o ID da tabela Courses. A gente precisa fazer o mesmo agora para a tabela Tags, ok? Vamos aqui no Shell. Então eu vou adicionar aqui, ó, Tags ID to Courses Tags Table. Beleza, criou aqui. Eu vou aqui agora marcar tudo aqui para a gente ganhar. Não, marcar tudo eu não posso. Vou abrir aqui o Tags. Eu posso vir aqui, ó, pegar esses 2 Query Runner aqui, copiar. A gente vai fazer muito parecido aqui. Vai mudar só de tags para courses. Ou melhor, de courses para tags. Então na tabela Courses Tags eu vou criar um novo campo que vai se chamar Tags ID. O resto não muda. Aqui, o nome aqui vai ser Courses Tags e aqui vai ser Tags de novo, né? E o nome do campo aqui é Tags ID, que vai se relacionar com o campo ID da tabela Tags. É isso. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, pegando esses 2 campos aqui do método DAO. Vamos aqui. Porque aqui da tabela Courses Tags, eu vou apagar a chave, a foreign key, que tem esse nome aqui. Courses Tags, Tags. O campo que eu vou apagar é o Tags. Beleza. O que falta agora a gente fazer é rodar e ver se está tudo ok. Vamos voltar no Shell. E a gente vai rodar aqui, ó, um npx type ORM migration run. Ok, rodou toda a migração aqui para mim. Como é que eu vou saber agora se está tudo ok? Vamos no banco de dados. Eu preciso dar um reload aqui. Então vem aqui, ó, no DB, botão direito, refresh. Então ele atualizou. E agora a gente tem aqui, ó, a tabela Courses Tags. E a gente tem aqui as colunas ID, Created at, Courses ID, Tags ID. Ok? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem aqui as 2 chaves estrangeiras. Courses Tags, Courses, Courses Tags, Tags. Então, tudo que a gente criou na migração foi refletido aqui na nossa tabela, no banco de dados, no Postgres. Então, a princípio, está tudo ok. Para a gente ter certeza que está ok, a gente tem que vir agora para o Insomnia, criar um registro, onde eu passo o nome do curso, descrição e as tags que eu quero relacionar. A princípio, eu não preciso mudar nada no nosso serviço. Vamos dar um send. Não foi. O que falta aqui? Deixa eu ver se eu estou com a configuração certa aqui. 3001/PI, está certo. Ok. Eu vi aqui, eu observei, antes aqui dos logs aqui do pgadmin, que foi o que carregou por último. Vou abrir aqui. Quando carregou os logs ali, eu vi o erro, mas veio logo depois aquele monte de log do pgadmin. Mas aqui, ó, o que acontece? Nossa entidade aqui, ó, eu coloquei como TS. Né? Se a gente for lembrar aqui do ORM config, a gente aqui, para as entidades, a gente precisa informar aqui o JS e então precisa de um build, que é essa pasta dist aqui, ó, que é o processo de build, transforma todo o TypeScript em JavaScript. Então, através desse processo de build, nossos arquivos se transformam em JS. Então a gente tem aqui, ó,
o course entity.js, tag entity.js. Então, esses são os arquivos que a configuração do TypeORM busca. Então, aqui o comportamento está sendo o mesmo. Esse TS aqui, ó, ele está gerando uma mensagem de que ele não conseguiu encontrar as entidades. Eu vou colocar JS, vou salvar, o servidor vai recarregar, vou colocar TS, vou salvar, ele vai recarregar novamente e vai mostrar a mensagem de erro que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a mensagem, percebe? Está dizendo que ele não encontrou um repositório, que é a primeira entidade que ele procura, né? Basicamente é isso. Usando o TS aqui, ele não consegue ler. Então a gente tem que ter o build, e aí para isso a gente usa JS, que ele vai pegar o conteúdo daqui do dist, né? O dirname aqui, ele vai conseguir identificar a partir do dist, porque ele vai olhar para o diretório da build, né? Então, JS aqui, ao invés de TS, vou salvar aqui no App Module. Se a gente for ver o servidor recarregando aqui agora, já vai estar tudo ok. Aqui, ó, já passou. Agora está aqui o servidor carregado e uma mensagem de erro. Beleza? Só esse detalhe aí, então, para essa questão aqui da entidade. Tudo falso aqui, autoload, synchronize, nada de usar isso aqui. Tudo via migração. Vamos agora para o Insomnia e aí tentar criar novamente aqui, que gerou o erro para a gente. Vamos dar um send. E aí agora a gente teve uma mensagem de erro da aplicação, não é mais erro de conexão. Vamos ver aqui o que pode ser. Aqui. Está dizendo que a relação não existe entre courses, tags. Como assim não existe? A gente criou, né? Vimos que isso aqui já está no banco de dados, inclusive. A gente for olhar aqui, ó. Está aqui, ó. Courses, tags. Está criado. Então, as duas estão criadas. Tudo está criado. A tabela, as chaves estrangeiras, as duas aqui, ó. E por que está gerando isso aqui para a gente? Faltou um detalhe aqui na entidade para a entidade conseguir reconhecer. Aqui em Course Entity, que é o lado principal do relacionamento, ou seja, quando eu for criar um curso, eu já indico quais tags estão relacionadas àquele curso, que é o que a gente está fazendo aqui no Insomnia. Eu estou criando um novo curso, um post para cursos, eu indico aqui os dados do curso e já informo quais são as tags que vão estar relacionadas a esse curso, ok? Então, qual é a entidade principal aqui? É o curso. Então, na nossa relação aqui na entidade cursos, aqui nesse join table, ou seja, qual é a tabela que vai juntar esse relacionamento many-to-many, né? De tag com curso. Nesse caso, como a gente está trabalhando sem usar o Synchronize, que faz tudo automático para a gente precisa dizer aqui o nome da tabela, que vai ser a tabela pivô. Eu esqueci de passar isso aqui, por isso que não está funcionando. A gente passa aqui um objeto de opções, e aqui eu passo aqui um name, e digo qual é o nome da tabela pivô, o nome que vai juntar. A gente definiu essa tabela como courses, underline, tags. Só isso que faltou. Salvei aqui. Como isso aqui é na entidade, não é na migração, eu não preciso recarregar o servidor nem nada. Isso aqui, opa, não pode ter esse espaço aqui. Isso aqui já vai funcionar. Provavelmente, né? Vamos voltar aqui no Insomnia, na verdade. O servidor recarregou ali. Vou dar um send e agora sim, ó, criou para a gente o nosso curso, um nome com a descrição. E aqui em tags, ele criou cada tag, já criando o UID de cada tag, o nome e a data que foi criada. Se a gente for no banco de dados, aqui, eu vou precisar dar um reload. Eu acho que eu vou precisar recarregar tudo. Eu fechei, aqui, ó. Vamos abrir de novo. admin@admin.com. admin. Para a gente encerrar essa videoaula, só verificar se os dados foram criados corretamente. Add new server, vou chamar de DB mesmo. Aqui é DB. Usuário Postgres. Isso aqui é um pouco ruim de ter que estar toda hora colocando esses dados. Fica um desafio para vocês
pesquisarem como deixar isso tudo automaticamente, compartilhe aí comigo na descrição dos vídeos aí, enfim, compartilhe com a comunidade aí. Vamos aqui olhar no esquemas, tables, e vamos olhar aqui course tags. Aqui em colunas não, eu vou aqui course tag, vou aqui ó, criar uma query. Vou pegar aqui um select asterisco from courses tags. E aqui vou dar um play aqui. Então ele pegou aqui ó, todos os registros da nossa tabela pivô, onde ele tem o ID da tabela pivô, né, a chave primária, e ele tem as duas chaves estrangeiras, onde ele pega o ID do curso, como o curso é o mesmo, ó, repetiu, é o mesmo ID de curso, porém as tags, cada uma tem o seu ID. Essas tags já foram criadas automaticamente aqui ó, na coluna, na tabela de tags. Se a gente fizer um select asterisco from tags aqui ó, e der um play, tá aqui ó. Então ele cria as tags, as que ele não encontra ele cria e já cria o relacionamento também automaticamente. Mas como que ele está fazendo isso? É tudo automático? Não, isso está no nosso serviço. A gente ao longo do curso veio construindo isso. Aqui no nosso serviço aqui, ó, quando a gente dá um create aqui num curso, antes a gente pega todas as tags que foram enviadas aqui no create de curso de TO e faz aqui um promise all, passando cada uma delas aqui para esse método preload tag by name. Lembra disso? Esse método está aqui no nosso próprio serviço, está aqui embaixo. E é esse método aqui ó, que vai verificar no repositório de tag, fazer um file one pelo nome da tag. A tag existe? Então ele retorna a própria tag. É a que ele encontrou aqui. Não existe? Então ele retorna a criação dessa tag passando o nome. Beleza? Então isso tudo já estava pronto no nosso código, foi o que a gente veio fazendo ao longo do curso aí. A gente reaproveitou tudo isso, porém agora usando migração e criando banco de dados a partir do código, né? E não com tudo automático, com Nest junto com TypeORM fazendo isso para a gente de forma automática, mas que quando for trabalhar em produção vai te dar trabalho. Beleza? Então, para esse vídeo é isso. Vamos seguindo em frente aí.